Olá, me chamo André Meirelles, eu sou diretor de alocação e distribuição da InvestSmart. Estou aqui com Alê Delara, Head de Commodities da Inside Research, empresa parceira da InvestSmart, que muito tem ajudado a gente a auxiliar os clientes na tomada de decisão de alocação de investimentos, o que comprar ou vender, quando comprar ou vender. Mas o papo hoje é um pouco mais específico, a gente vai falar sobre commodities, né? Tanto as agrícolas quanto as metálicas, eventualmente energéticas. Alê, eu gostaria de pedir para você se apresentar e, se possível, já falar um pouquinho sobre o cenário de commodities. Vamos começar pelas agrícolas. A gente tem uma gama grande de clientes produtores rurais na empresa que pode se interessar bastante nesse conteúdo. Sim, primeiro obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui na InvestSmart falando de commodities. Eu sou Alê Delara, estou como Head de Commodities da Inside Research, uma das principais casas de análise independente do Brasil. Eu atuo no mercado há 23 anos já. Desde o início dos anos 2000 eu estou no mercado de commodities e eu opero tanto no mercado físico quanto operamos no mercado financeiro, agora produzindo relatórios de inteligência de mercado para ajudar investidores, ajudar produtores agrícolas aí a ter uma gestão de risco, poder ter uma proteção contra essas oscilações malucas de preço que nós vimos nos últimos 2 anos. Já introduzindo esse tema das commodities agrícolas, nós vimos desde 2019, com a pandemia, o surgimento da pandemia lá em Wuhan, na China, em dezembro, como o mercado de commodities agrícolas mudou. Lá no finalzinho de 2019, aquele produtor que vendeu a soja a R$90, R$80 a saca, o milho a R$35, R$40 a saca, entregou esse produto na colheita a 120, 130, chegou a mais de R$200 a saca de soja, mais de R$100 a saca de milho. Agora ela começou a voltar um pouquinho, o cenário global começou a acalmar. Infelizmente veio uma guerra na Ucrânia, que é o quarto maior exportador, era o quarto maior exportador de milho do mundo. Aquela região do Mar Negro, Ucrânia e Rússia, são os maiores exportadores de trigo do mundo, quase 30% do mercado vem dali, trouxe mais um pouco de volatilidade para o mercado. O cenário ainda continua bastante turbulento, é um pós-pandemia, é uma guerra em curso. Agora mais tensões vindo lá pelo lado da Ásia, com estão China, Estados Unidos e Taiwan. China é o maior comprador de commodities do mundo. Então é um ano muito desafiador, principalmente para o produtor agrícola agora, porque ele começa a ter o risco de inflexão de custos. Fertilizantes subiram muito, commodities agrícolas já caíram, já estão bem distantes das máximas. E se ele não gerenciar o risco, não aprender como mitigar esse risco de queda de preços com custos tão altos, há o risco de esse produtor fechar no vermelho essa próxima safra 22-23. Para o especulador, acaba ficando um cenário um pouquinho mais simples, porque os movimentos começam a ser um pouco mais previsíveis, até pela característica da commodity que possui sazonalidade. Então você consegue avaliar sazonalidades, um balanço de oferta e demanda e poder se posicionar ali. Então, fico feliz que o tema commodities começou a vir a pico no mercado, a ter uma expressão maior no mercado, infelizmente por uma condição de pandemia, guerra e tudo mais, mas vai ajudar muito o investidor ou o produtor agrícola, a cooperativa trading, a entender melhor o cenário para poder ter mais lucro, poder alavancar o seu lucro. Mas quer dizer, você está falando de um cenário de compressão de margem, né? Com queda do preço do produto vendido e aumento de custo. Você acha que isso pode se traduzir em algum evento um pouco maior, uma crise de inadimplência no setor, alguma coisa que possa se espalhar rapidamente para outros setores, eventualmente? Há o risco sim, André. Em 2019 nós já tivemos esse risco, só que pelo lado do produtor contra a cooperativa, contra a trading. Naquele momento, muitas vendas a termo, contratos de soja verde foram fechados a R$85, R$80 a saca e entregues a 120, 130. Nesse momento, alguns produtores estavam tentando achaltar, cancelar esses contratos e muitos ficaram inadimplentes. Esse foi um risco, houveram várias medidas judiciais, causou um problema tremendo para muitos produtores. O cenário agora, ele acaba mudando um pouco, porque muitos produtores conseguiram vender a saca de soja, a saca de milho, o trigo, em valores muito bons, valores que eles chegaram a R$200, agora ele caiu um pouquinho na faixa de 185, 180 reais, depende da praça, mas muitas traders, muitos cerealistas compraram nesses preços e não revenderam, e não fizeram a gestão de risco. Então eles estão descobertos no preço de venda com custo alto. Isso pode gerar realmente um risco de crédito
para o pagamento desses produtores rurais ou mesmo um aumento de estoque sem conseguir fazer a revenda para o exterior. Então esse é um risco pequeno, mas é um risco que está colocado no mercado nesse momento. Entendi. Ali, falando um pouquinho sobre preço, tá? É alguma coisa muito usual, eu diria, nós hoje estamos com 750 assessores comerciais, tá? E se você perguntar sobre Petrobras, todo mundo vai saber que ela está pagando vai pagar um caminhão de dividendo, né? Foi uma notícia importante da semana passada. Agora, sobre soja, milho, boi gordo, são ativos que estão um pouco menos ali no dia a dia do nosso assessor, pelo menos das operações de grandes cidades, tá? Do litoral ali, Rio, São Paulo, né? Nesse sentido, eu tenho duas perguntas. A primeira é, como é que você recomenda que esse assessor entre no mundo de commodities agrícolas, se informe, ou que tipo de framework ele deve usar para analisar preço de commodity agrícola? Se você falar, como é que ele avalia preço de Petrobras? Ele está lendo diversos relatórios, da Inside inclusive, que olham a relação entre o preço que você paga na ação e o lucro que aquela empresa gera. Por exemplo, é uma das métricas que ele vai usar para tentar dizer isso está caro ou isso está barato. Como isso funciona, por exemplo, para o milho? Tá? São essas as duas questões, né? Como ele se informa, e aproveitando assim, se está de fato barato ou caro, aí acho que a gente podia fazer milho, soja, boi gordo, pelo menos. Sim, né? Excelente pergunta. A formação de preço de commodities agrícolas, elas levam em conta 4 fatores principais que eles vão ser traduzidos num indicador de caro ou barato. O primeiro deles é a Bolsa de Chicago, é a primeira referência de formação de preços. E aí vai depender do contrato futuro, do vencimento aonde vai ser entregue esse produto. Então, diferente de uma ação da Petrobras que você pode comprar e deixar para os bisnetos, enquanto a empresa existir, essa ação ela é válida, teoricamente, commodities possuem contratos futuros que possuem vencimentos. Então, eu não consigo fazer um holder de um contrato futuro que vai chegar um mês, ele vai vencer e vai ser encerrado aquela posição. Então, referente ao mês que eu vou entregar aquele produto, eu vou usar um contrato futuro para fazer a precificação, a valoração daquela commodity. Além disso, eu tenho um prêmio no porto, e cada porto tem o seu prêmio de exportação. Então, Paranaguá tem o seu porto, Santos tem o seu porto, New Orleans nos Estados Unidos, PNW, Argentina tem o seu prêmio. Eu faço um processo de desestiva desse produto, porque as cotações na bolsa, elas referem-se ao produto dentro do navio. Então eu tenho que tirar do navio, tenho um custo e levo até a origem pagando um frete. Ali eu tenho valor em reais. Claro que eu faço a paridade de câmbio real também. Então pego Chicago, mais um prêmio, tiro de dentro do navio, levo para a fazenda e faço a multiplicação pela taxa de câmbio, eu tenho valor em reais lá na minha fazenda. Quando eu comparo o valor da fazenda que eu tenho com a Bolsa de Chicago, eu tenho um indicador chamado Basis. E eu vou comparar esse indicador com minha média histórica. Pego 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se ele estiver abaixo da média histórica, quer dizer que o produto está barato. Para o comprador, é o momento dele comprar já que o produto está barato. Para o vendedor, não é o momento dele vender porque está muito barato. Se esse Basis está acima da média histórica, muito acima da média histórica, para o comprador não é o momento de comprar porque está caro. Para o vendedor, ele aumenta as vendas porque o preço está excepcionalmente bem. Essa dinâmica é um pouco difícil de entender para a commodity, porque o Brasil, por incrível que pareça, sendo o país das commodities, não tem esses dados disponíveis, eles não estão disponíveis gratuitamente. Diferente de você conseguir o relatório, como você falou, preço da ação da Petrobras, você consegue acessar a informação que você precisa minimamente para fazer análise. Então, nós da Inside, nós criamos 2 produtos, a InvestSmart já utiliza os nossos relatórios. Então, nós fazemos panoramas semanais, fazemos trade ideas, tanto para seguro, para produtor rural, quanto para oportunidades de especulação. Nesses relatórios, ele terá a informação completa daquele cenário para aquele trade que foi recomendado. E, além disso, nós estamos criando um programa de capacitação de agentes autônomos de investimento para trabalhar com gestão de risco no agronegócio. Então, nós vamos ensinar o assessor como que é essa dinâmica e vamos fornecer as informações para o assessor poder fazer a operação direto com o produtor. Então, ele vai ajudar o produtor a investir melhor e vai ajudar o produtor a usar as ferramentas disponíveis no mercado, contratos futuros, opções que são negociadas aqui na B3 para poder proteger a lavoura dele contra risco de oscilação de preços. Então,
Eu acho que as duas maneiras mais fáceis é o assessor entrar na plataforma lá da InvestSmart, acessar os relatórios da Insight e, posteriormente, a gente vai lançar esse produto aí, que é a capacitação para gestão de risco no agronegócio, específico para assessor de investimentos. Legal. Falando um pouquinho sobre esse primeiro fator de formação de preço, que é a Bolsa de Chicago. Se a gente pegasse lá o preço do milho ou da soja hoje na Bolsa de Chicago, você teria algum palpite educado em relação ao deve subir ou deve cair, ou fazer esse tipo de... elaborar esse tipo de tese é alguma coisa que a gente brinca, né? Por exemplo, no câmbio, né? Para que serve modelo cambial, né? Modelo para fazer previsão de câmbio daqui a 12 meses, né? Serve para deixar o economista humilde. Eu não sei se é economista, eu sou engenheiro. Tá? Mas, enfim, é porque o erro é alguma coisa muito frequente, um erro grosseiro, não precisa nem para câmbio, tá? Em janeiro do ano passado, a expectativa de inflação para o ano de 2021 estava por volta de 4%. A gente fechou em mais de 10%, né? Tem lá uma matemática diversas casas com pessoas muito qualificadas e uma matemática extremamente complexa para tentar fazer essa previsão. Em commodity, assim, se a gente fosse dar um chute, é possível dar esse chute para o preço de soja em Chicago, ou o preço do milho? E esse chute está para onde agora, nessas 3 principais commodities? Tanto é possível, André, que o nosso trabalho como gestão de risco é fazer essas previsões. O commodity ele acaba tendo uma facilidade maior em relação ao câmbio, à moeda, porque esse commodity possui sazonalidade. Então, commodities agrícolas e softs, por exemplo, você tem sazonalidade pelo lado da oferta. O que é a sazonalidade? São algumas coisas que acontecem no mesmo período todos os anos. Então, o commodity agrícola negociado na Bolsa de Chicago, ele vai ter uma realidade próxima àqueles contratos futuros à realidade norte-americana. Então, eu sei que em maio os Estados Unidos plantam soja, milho, trigo e algodão. Ele vai desenvolver durante um período, no finalzinho de setembro, outubro, começa a colheita. Usando a lei básica da economia de oferta e demanda, nesse período de maio eu não tenho produto porque eu vou começar a plantar. Então, a tendência do preço é trabalhar em alta. Em outubro, já tem uma quantidade imensa de produtos, dezenas de milhões de toneladas, chegando ao mercado. Então, essa oferta derruba os preços. Então, essa característica deixa mais fácil de fazer as posições, de se posicionar em commodities, só usando a sazonalidade. Commodities energéticas, como petróleo, gás natural, ou metálicas, como minério de ferro, cobre, eles possuem sazonalidade pelo lado da demanda. Porque como ele é um produto extraído ou minerado, eu consigo fazer a oferta durante todo o ano. Mas existem momentos que eu tenho um pico de consumo. A gasolina nos Estados Unidos, o mês de julho, que é o verão norte-americano, é o pico de consumo. Então tende a puxar o preço do petróleo. Na China, no mês de julho e agosto, é um período de muita chuva. Então a demanda por minério de ferro reduz porque as siderúrgicas chinesas fazem manutenção em suas plantas. Até para o assessor de investimentos que quiser fazer um teste, abre a cotação do minério de ferro no gráfico mensal e ele vai ver que no mês de julho e agosto as ações sempre caem. E se ele for na Vale, vai ser o mesmo movimento. Há uma tendência de cair. A partir desse conhecimento de sazonalidade, nós começamos a fazer os cálculos de oferta e demanda. A demanda projetada consegue ser atendida pela oferta projetada? Se sim, o preço tende a ficar estável para baixo, dependendo do tamanho da oferta excedente. Se a oferta é pequena, como o petróleo está agora, e a demanda é mais forte, o preço vai subir e trabalhar para racionar a demanda. E aí, através de indicadores técnicos, aí o analista, o investidor vai escolher o dele, Fibonacci, média móvel, o que ele quiser escolher, ele vai começar a projetar até onde pode ir aquele preço. Então, é mais simples do que moeda. E normalmente acerta-se. A não ser quando vem um fator, por exemplo, a Rússia invadiu a Ucrânia. Não tinha como prever que o milho ia chegar a $8 o bushel na Bolsa de Chicago, o trigo a $13, porque foi um Black Swan ali, um cisne negro que foi uma invasão. Mas via de regra é mais simples de prever os preços. Sendo mesmo simples de prever, a gente tem espaço para ganhar dinheiro. Mesmo você sabendo que tem ali uma sazonalidade, ainda assim existe espaço para montar uma posição e tentar especular em cima disso. Um trading comum que nós fazemos é compra de put para julho na Vale, compra de call para setembro na Vale. Porque a gente vai usar essa sazonalidade do minério de ferro. Como a correlação é acima de 90%, como o minério de ferro cai nesse período do ano, essa put vai valorizar.
E como ele volta a subir já no finalzinho de agosto para setembro, essa call tende a valorizar também. Então é um trade interessante de se pensar, de se analisar, olhando simplesmente a sazonalidade. Se ele der errado, através de opções, acaba ficando um prêmio pequenininho e você tem uma simetria de risco bem interessante. Então, conhecer a sazonalidade de commodities te abre uma visão, um campo de análise tremendo para você fazer posições melhores, recomendações melhores para os clientes. Legal. Acho que a gente vai chegando aí às considerações finais ali. Eu queria fazer uma última pergunta e te deixar à vontade, caso você ache que tem alguma coisa que a gente tenha esquecido de discutir aqui, alguma ideia relevante para deixar registrado aqui no podcast, fica à vontade, tá? Como é que está a cabeça de vocês para petróleo? Você falou um pouco que a oferta está contida, enfim. Vocês acham que o petróleo sobe muito mais? Por que eu estou perguntando de petróleo especificamente, gente? Basicamente porque o petróleo faz preço em toda a nossa economia, praticamente. Tá? 95% da nossa economia, do nosso PIB, custa petróleo, né? Então... Sim. O petróleo está num cenário bem carregado nesse momento, né? Bem crowdado. Então, há tanto informações altistas, que são os estoques baixos, a OPEP não tem capacidade de elevar a sua produção para trazer um alívio na oferta do mercado. A Arábia Saudita, pela terceira vez na história, ela chegou no máximo da sua produção, que é 11 milhões de barris. Ela não consegue aumentar essa produção. Nós temos a Rússia em guerra ainda, sofrendo alguns embargos comerciais e financeiros. Então, sai uma oferta importante da Rússia, que é um dos maiores exportadores globais, fornece metade do petróleo que a Europa utiliza. Nós temos a China agora numa situação tensa, que não sabemos exatamente para onde que vai com relação a Taiwan e Estados Unidos. Nós temos uma economia que, por mais que estejamos com temores de recessão, ainda estamos com pleno emprego nos Estados Unidos, a inflação de salários, consumo ainda está bem elevado lá, pode ser um consumo de endividado, mas está. Então, a gente tem esses elementos de alta ainda que conseguem sustentar as cotações do petróleo. E nós temos uma sazonalidade de alta pela frente no petróleo que atinge as máximas ali no final do ano, entre novembro e dezembro, que é o inverno, e demanda muito óleo diesel. Por outro lado, os temores de recessão, principalmente na Europa, têm segurado os preços de subirem agora. A gente já viu que o crescimento lá provavelmente vai ser negativo e bem negativo, o custo de energia é muito alto, a inflação disparou, a energia na Europa é muito alta, isso acaba destruindo a demanda e reduz as compras de petróleo, refino de petróleo. Então, nesse momento, nos fundamentos, nós temos uma visão ainda altista, mas não tão altista como nós estávamos atrás. Eu acho que um strike, se nós fôssemos dar um strike para o preço do petróleo no final do ano, entre 105 e 110 dólares, acho que é uma boa referência. Pode cair um pouquinho agora, talvez até 86, mas dificilmente ele se mantém lá pelo fundamento de oferta muito apertado. Entendi. Legal. Não, tá bom. Então, quer dizer, seria alguma coisa relativamente próxima aí do patamar atual, né? Parece bem precificado. Ali, considerações finais, alguma colocação relevante aí pra gente? Agradecer o convite, é um prazer estar aqui, um dos maiores escritórios do Brasil de investimentos, então fico feliz de poder falar aí com as assessoras de investimento. A consideração prestem atenção nos relatórios sobre o agro, que eu sei que vocês têm muitos escritórios aí no interior. O produtor rural, principalmente o produtor médio, ele é muito desassistido na gestão de risco. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para os assessores ajudarem os produtores a comercializar melhor e usarem os derivativos que tem na Bolsa, contratos futuros, as opções que tem na Bolsa para poder fazer a gestão de risco. Eu acho que é um mercado, num país que produz quase 300 milhões de toneladas de commodities agrícolas, eu acho que há muito espaço para ser explorado no mercado aí de quase 25 milhões de produtores rurais no Brasil. Então, commodity é o que move uma economia global, né, o que determina o ciclo econômico. Então, não tem como ficar fora desse mercado. Legal. Ali, eu queria agradecer então, muito obrigado. E a gente se vê em breve nos próximos eventos. Eu agradeço. Obrigado e sucesso. Valeu. Valeu. Obrigado.